Bom, então agora que nós temos já a ciência dos principais pontos do módulo de ordem de serviço e também de como funciona esse processo, né, que a ordem de serviço é criada por vários métodos e ela é controlada dentro desse módulo até a sua conclusão, agora nós vamos fazer um passo a passo, né, sobre que vai, na verdade, guiar, né, o controle da manutenção corretiva, principalmente, e também vai ser utilizado no controle da manutenção preventiva, ou seja, o que acontece desde o momento que a OS, desde o momento que o problema acontece até o momento que a OS é concluída, passo a passo. Então, para essa demonstração, é interessante que você mantenha um papel e uma caneta do teu lado, anotando os principais pontos e os principais nomes de tela, ok? Porque a gente vai passar aqui por umas 6 telas, né, que são utilizadas por pessoas diferentes em momentos diferentes, ok? Então vamos começar. Bom, a OS então, nesse caso, vai começar pelo solicitante. Então vamos fazer o que nós fizemos antes. Vou abrir o aplicativo SS, vou abrir o banco de dados demonstração, vou indicar a senha sigma em maiúsculo, ok? E vou abrir uma SS. Então quando nós falamos abrir SS, é esse o procedimento. SS é a sigla para solicitação de serviço. Então aqui eu abro, aqui eu tenho a minha máquina, tá? Aqui, por exemplo, máquina torno CNC. E aqui eu vou indicar um problema no sistema elétrico de novo. Vou indicar um sintoma não liga. Posso já indicar um funcionário ou não, tá? Já tem ali o tipo de OS, já tem que a manutenção elétrica. Esses dados eles estão vinculados aqui no sintoma. Quando eu escolhi ele, esse sintoma ele sabia que ele era do tipo de OS corretiva, ele estava indicado para manutenção elétrica. Ok, e o que mais eu preciso fazer? Eu preciso dar uma descrição para isso. Então, torno não liga. Nesse momento, começou a ordem de serviço. Aqui a gente tem alguns campos que também são interessantes, que é o equipamento disponível, né, e a informação afeta ou não afeta a produção. O equipamento disponível indica que horas que o equipamento vai estar disponível para manutenção, e na verdade também indica, quando é uma corretiva, o início da parada, né? E o equipamento de produção indica se aquele evento está afetando ou não a produção, ok? Então isso é importante para depois a manutenção conseguir priorizar os serviços, tá? Vou colocar aqui uma observação e vou clicar em salvar SS. Então é isso que eu estou fazendo quando eu estou abrindo uma solicitação de serviço. Clique em OK. É importante também entender que o solicitante de serviço pode pesquisar SS clicando aqui, né? E aqui ele tem uma série de itens, né, que ele pode usar para pesquisar essa solicitação de serviço. Não é o nosso objetivo agora, né? Depois a gente pode voltar aqui. Então, abri uma solicitação de serviço, ok, fechei. Qual o próximo passo? Então, a primeira coisa que vocês têm que anotar é abrir SS, eu preciso abrir o aplicativo SS, que é esse atalho aqui. Ou se eu não tenho um atalho, eu preciso abrir aqui a pasta do Sigma, né? E eu preciso escolher esse aplicativo SS. Entrar nele, colocar a senha Sigma, e aí eu faço esse procedimento que a gente fez agora, né? Então, de novo, a gente abre aqui. Vou entrar no negócio industrial, no demo, mas vocês podem entrar no negócio que vocês estão se cadastrando para fazer o exemplo com a própria máquina, né, de vocês. Entro com a senha Sigma em maiúsculo e vai me aparecer essa tela aqui. E aí, com essa tela, eu consigo clicar em abrir e preencher todos aqueles campos que eu tinha indicado antes. Ok? Então, esse é o passo abrir solicitação de serviço. Pronto, e agora? E agora nós voltamos para a manutenção, né? Nós saímos do papel do solicitante, nós voltamos para a manutenção. Nós vemos aqui nossa barra que tem 184 SS. Eu clico em cima desse link. Eu também posso clicar, se eu quiser, esse botão aqui, aprovação de SS. Tá? Dá no mesmo. Eu também tenho como utilizar essa tela aqui sem nem precisar abrir o Sigma. Existe um aplicativo que é o Aprova SS que tem esse objetivo. Então vamos dizer que eu fui na SS, abri ela, vi que está tudo certinho, é isso mesmo, clico em cancelar, né, para não precisar salvar aquilo, seleciono, aprovo. Deseja aprovar? Sim, quero aprovar. Ok, posso imprimir.
impressão normal. Se vocês têm uma impressora conectada no computador de vocês agora, é interessante imprimir esse exemplo que vocês estão fazendo, né, na prática de vocês, para vocês até verem e verem na realidade, né, qual é o serviço, né, como que essa OS vai ser, para mostrar para os supervisores de vocês, etc. Tá? Bom, essa OS também ela pode ser salva, tá? Você pode salvar ele, tá? Aqui a gente tem essas opções aqui, por exemplo, PDF, né? Vou salvar aqui, OS gerada. Então, saibam que vocês podem salvar ali em PDF, OS gerada em PDF ou em QRT também. Salvei. Ok. E, bom, depois disso é o que eu precisava fazer. Então, até aqui a gente já foi no último vídeo, né? E a gente não precisa repetir tanto. Então, ou seja, eu fui lá, abri uma SS e aprovei e salvei. Aí a pergunta é a seguinte: mas eu preciso sempre abrir uma SS? Eu preciso ir para outro aplicativo para abrir uma OS? Né? Não precisa. A SS é mais utilizada por quê? Porque é mais utilizada quando o solicitante de serviço ele é responsável por pedir serviço. Mas você da manutenção também pode abrir uma OS direto nesse botão, que é uma das principais telas do Sigma, né? A tela de OS. Okay? Então aqui você vai, na verdade, conseguir consultar as suas OS que você tem, né? Aqui, por exemplo, nessa tela aqui de pesquisa, a gente consegue achar OS com determinado texto. Por exemplo, eu quero as OS que tem... Alguém falou alguma coisa de uma injetora. Então, digito lá, opa, já achei o que eu queria. Injetora com problema A. Aí você seleciona essa OS, pressiona Enter. E essa é a tela que nós mais utilizamos para manipular essa OS. Para, de repente, trocar a máquina, né, onde foi aberta e assim vai. Ok? Então, nessa OS a gente tem uma série de funções, né, que podem ser usadas. Tem algumas informações aqui também, tá? Por exemplo, aqui nessa tela de acompanhamento, ela é interessante porque ela mostra todo o histórico da OS. Depois a gente vai visualizar isso um pouco melhor, né, com mais calma. Mas aqui eu também posso criar uma OS, por exemplo. Vou clicar em cancelar, tá? Então imagina, eu sou da manutenção agora, tá? Veio o meu mecânico ou veio alguém com papel na mão, né, o caso do papel. Veio alguém com papel na mão, alguém me ligou. Então, me ligaram, trouxe papel. Eu entro nessa tela, que é a tela de OS, é a tela central ali. Estou nesse campo, pressiono Enter. Fazendo isso, eu estou criando uma nova OS. E aqui eu faço a mesma coisa, eu indico qual é a máquina, né? Posso indicar um tag para essa máquina. Posso indicar um equipamento, caso eu tenha cadastrado lá, não tenho, né? Posso indicar o sintoma. Então, todos aqueles campos que a gente viu que são importantes, né, para registrar o serviço da manutenção, a gente pode indicar aqui. Manutenção mecânica, tipo de OS 1. Existem também configurações que fazem com que alguns campos desses se tornem obrigatórios, ou até invisíveis também. Tá? Então, por exemplo, olha, eu já defini aqui que eu quero analisar as OS vendo por sintoma. Por quê? Porque aí depois eu vou conseguir saber quantas vezes essa OS, essa máquina, por exemplo, teve esse sintoma variando o passe. De repente aí eu posso entender se minha preventiva está dando certo ou não, né? E assim vai. Ok. O que mais eu posso fazer aqui então? Eu posso indicar um funcionário principal responsável pela OS, né? E eu posso aqui indicar uma descrição, né? Vou colocar aqui centro de usinagem variando passe e clico em salvar. Então aqui também eu estou criando uma OS. Aqui da mesma forma eu posso imprimir essa OS, né, e visualizar ela como eu visualizei lá antes quando eu estava aprovando a OS. Ok, então abri minha OS, posso sair dessa tela. Agora, o que mais se faz, né? Então, quando a empresa implanta o Sigma, normalmente, pelo menos das empresas que a gente vê, em 90% dos casos, né, a gente decide também registrar horas trabalhadas. Tá? E o que acontece? Quando a gente decide usar horas trabalhadas, a gente quer registrar OS por OS quem trabalhou, o que fez,
para que nesse processo também a gente tenha um histórico sobre o que aconteceu na OS. Né? A gente saiba também quem está gastando tempo em que OS, né? Quanto de tempo está sendo gasto na manutenção, e assim vai. Então, o que acontece? Quando o processo é manual, é por papel, né? O planejador entrega a OS para o mantenedor, esse vai fazer o seu trabalho, quando ele termina, ele volta com a OS, com as anotações dele, né? Naqueles campos lá que a gente viu, e a pessoa que é planejador da manutenção, ou até um estagiário, às vezes, faz então essa digitação no sistema de volta. Existem alternativas, a gente vai tratar isso depois, né? Então, por exemplo, se ele vai estar com esse na mão, ele pode digitar ali direto o código da OS, né? Se não, ele pode clicar nessa lupa aqui para achar a OS aqui dentro, né? Ok, então digitei a OS e agora o que eu vou fazer? Eu vou indicar quem trabalhou. Então eu indico, bom, aqui está o nome do Cláudio, né? Cláudio Fernandes Souza. Vou indicar aqui o tempo de trabalho dele. Trabalhou no dia 5, de 8 horas até as 9 horas. Aí vamos dizer que o Cláudio deixou uma pendência, tá? Aqui ainda não tem pendências cadastradas, né? Depois a gente pode fazer um vídeo que controle essas pendências aqui, que também é muito importante. Então, serviço executado. Incluir lançamento. Então, o normal é o seguinte, as OS voltarem para manutenção, né? Se a OS for concluída ou não, né? Ela receber esse lançamento aqui no sistema, e depois disso, várias coisas podem acontecer. Vamos dizer, eu comecei a trabalhar hoje e amanhã eu voltei a trabalhar, passou o final de semana, só na terça-feira que eu realmente finalizei o serviço. O que eu faço? Você vai abrir a OS, você vai lançar ali sem problema nenhum, e na sexta-feira você vai concluir aquela OS, né? Na terça-feira você vai concluir aquela OS. Você pode lançar N períodos de trabalho para N pessoas, né? Para infinitas pessoas dentro de uma OS só, ok? Mas para questões de indicadores, etc., é importante sempre respeitar a seguinte relação. Uma OS corretiva é tratada como uma falha. Tá? Então, por exemplo, eu fui lá e fiz uma OS corretiva. Aí alguém lembrou que tem que fazer outra coisa. Vai lá e abre outra corretiva. Espera aí. Então, o que realmente é corretivo? O que realmente é falha? Né? O que realmente é defeito? Porque se você aceitar que todas as OS que acontecem são corretivas, por essa falha desse conceito, você vai acabar sempre gerando OS corretivos no teu sistema, e as tuas máquinas sempre pelo sistema vão ser horríveis, né? Sempre vai estar muito ruim a situação. Então é importante cuidar para que o conceito de OS corretiva, etc., seja respeitado. Quando você vê a OS impressa lá, você vai ver o tipo dela, né? Então, o tipo é corretiva. Tá certo. Se você vê, o planejador vê uma OS que está com tipo um corretivo e não é corretiva, ele mesmo tem que sinalizar, tem que ver quem é que trouxe aquela informação para o sistema e tem que corrigir a questão, né? Senão isso se torna um hábito, só dizer que a OS é corretiva, e aí acaba que a manutenção sempre está ruim, né? Bom, então lancei as horas. O que é normal, né? O planejador, quando esse processo é manual, quando se usa essa tela, né, o planejador para cada OS vai, lança os horários do pessoal, clica em salvar, né? E vai para a próxima OS, pula para a próxima. Então ele pega aquele papel, coloca no fim da pilha e continua digitando, até que ele terminou aquelas OS daquele dia, né? Ou daquele período que ele escolheu ali, né? Ok. Então, aí depois disso, algumas dessas OS vão estar concluídas, algumas vão ainda estar pendentes, né, em alguns casos. Ele vai concluir a OS. Então, ele usa essa tela de conclusão de OS, né, onde ele vai indicar esse código, ind 5613, ok? Ele pode digitar um histórico de conclusão um pouco mais extenso aqui, né? Ele pode contar toda a história do que aconteceu, né? A descrição da conclusão aqui, tá? Que pode conter o que
Existem configurações do sistema que trazem o que o funcionário lançou para cá, ou pode ser um texto diferente daquele, pode ser um histórico daquela intervenção. Ok? Bom, existem outras informações aqui também importantes, como a avaliação, né? Você precisa marcar aqui que ela está concluída, ok? E aí depois você aqui em intervenção, você pode indicar o defeito, a causa e a solução, que são informações interessantes para que a gente saiba, né, o que aconteceu afinal de contas, né? Então, por exemplo, eu coloquei esse defeito aqui, desgaste, causa, atrito, solução, balanceado, alinhado, né? Bom, e aqui então eu posso lançar a intervenção que eu realizei. Ok? Tem algumas outras telas aqui, algumas outras indicações que não são interessantes agora nesse momento do curso. Bom, então, aqui é onde eu concluo a OS. Aqui eu não digo que eu realizei ela. E eu vou clicar aqui em salvar. Outra informação importante é esse tempo de máquina parada. Tá? Quando eu clico nesse botão, se a minha máquina lá ela tem uma escala de trabalho válida, né? O sistema sabe a escala de trabalho dele, o que ele vai fazer? Ele vai contar desde o tempo que, dentro daquela escala, né, óbvio, que a minha máquina parou, ou seja, aquela data e hora de equipamento disponível, até essa hora de término aqui, contabilizando o tempo de parada. Pode ser que esse tempo aqui não seja 100% verdade. É por isso que quando a gente imprime a OS, a gente tem lá um campo, né, um lugar mesmo para ser escrito quanto tempo a máquina ficou parada por manutenção, porque esse tempo aqui depois vai ser estudado no Sigma e vai ser usado para vários outros indicadores. Então, essa informação aqui, se eu quero pensar em controlar disponibilidade, MTBF, né, que são dois indicadores importantes, eu preciso me preocupar aqui com o que está sendo informado nesse campo específico aqui de máquina parada. Tá? Então, o sistema ele vai fazer a conta que ele pode fazer. Ele vai pegar desde o momento que você disse que estava disponível, né, equipamento disponível, até essa data e hora de conclusão. E vai somar ali um tempo. Em alguns casos, vamos dizer, tua máquina, essa OS foi aberta há 3 meses atrás. Tá? E aí você está vindo concluir agora. Aí vai o cara, só está habituado a clicar nesse botão e nem olhar para o número. Né? Ele clica e salva. O que aconteceu nesse momento? O sistema vai colocar aqui centenas de horas de máquina parada. Mas realmente isso é verdade? Né? Ela ficou parada todo esse tempo mesmo ou não? Então é importante que esse valor que é indicado aqui seja revisado. Né? Como é um sistema que está envolvendo, uma forma de controle que está envolvendo pessoas ali para indicar tempos, etc., é importante que quem é o PCM, quem está lançando esses dados, tenha um filtro aqui. Porque senão ele tem um tempo lá, uma meta de indisponibilidade, e ele sempre vai furar essa meta porque está vazando qualquer tempo ali na máquina parada, ninguém nem olha quanto tempo é aquele. Ok? Então essa informação aqui é uma chave para a extração de indicadores do Sigma. E aqui depois que eu concluo a OS, né? Então, ele me diz, ok, a OS está concluída, né, ela vai ali para a lista de concluídas, e a partir daqui eu consigo continuar a trabalhar com o sistema. Então, dentro desse momento agora, né, se vocês observarem, agora que ele indicou uma OS concluída quando você abriu 3. Né? Então, o que acontece? De 3 OS, você tem aqui um terço da tua barrinha cheia. Então, se você tivesse aberto 300 OS no mês e esse número vai aumentando, conforme você vai concluindo, essa barrinha ela vai dizendo, é como se fosse uma barra de progresso da manutenção. Né? Quantas OS concluídas ela conseguiu em comparação com as que estão abertas, né? Com as que foram abertas naquele período. E aí é uma forma bem rápida, né, de quem trabalha com a manutenção olhar para o sistema e ver como é que está a situação, né? Ou, por exemplo, um planejador que voltou de férias, né, vai olhar ali e aí ele vai ter a informação de como é que a coisa está andando. Né? Bom, agora, então, por esse vídeo, ele tratou sobre todo o processo, relembrando, né, o que a gente fez nesse vídeo? A gente abriu um SS, a gente aprovou essa SS,
A gente abriu a tela de OS para ver como é que ela era, para ver como que ela pode ser usada. A gente lançou horas e a gente concluiu. Esse é o processo principal do controle de ordem de serviço, ok? Então, aqui envolveu várias pessoas, envolveu o solicitante, envolveu o planejador, né? E, então, com esse processo aqui, você consegue gerenciar suas OS. Então, agora o objetivo é lembrar, eu preciso agora gerar uma SS, aprovar ela, né? Aprovar essa SS e gerar uma OS. Aí eu imprimi, legal. Com aquele código, eu consigo lançar horas para os funcionários que eu já criei, né? Eu consigo concluir a OS, né? Indicando lá um tempo de parada, né? Indicando lá um sintoma, um defeito, uma causa, uma solução, né? E aí, com isso eu fechei aquele ciclo. Então é isso por esse vídeo.